Fala, meus queridos amigos! Eu acho que alguém já usa essa introdução. Eu não sei que introdução eu vou usar, mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui hoje comigo nessa aula de orientação a objetos. Eu não tenho um bordão para iniciar o vídeo. Se você quiser me ajudar, deixa aqui nos comentários um bordão para eu iniciar o vídeo e vamos fazer uma abertura mais legal. Enfim, em aulas anteriores, a gente trabalhou a introdução, orientação a objetos, por que a gente usa orientação a objetos. Depois eu contei um pouco da história lá, como surgiu e etc, e etc. E hoje a gente vai começar a ver conceitos realmente importantes. Hoje nós vamos ver 4 conceitos de orientação a objetos: reuso, coesão, acoplamento e gap semântico, ok? A gente vai ver esses 4 pontos hoje de forma muito tranquila, de forma muito suave, de forma muito importante. Quando a gente falar de reuso, vou trabalhar os detalhes, a essência, que é o reuso, quando ele funciona, como ele funciona. A coesão da mesma forma, o acoplamento da mesma forma e gap semântico a gente vai dar só um tapinha, porque não é tão importante, tá? Gap semântico ele vai falar para a gente basicamente uma única coisa, que é como as linguagens de programação diferentes trabalham a mesma coisa. Então, é forma diferente de trabalhar com outras linguagens, mas daqui a pouco veremos como ele funciona. Aqui a gente vai falar agora exclusivamente do reuso, tá bom? O que é o reuso? O que a gente vai reusar? Como o próprio nome sugere, reuso eu vou basicamente reaproveitar. Então, reuso a gente pode falar que é o quê? Reaproveitamento de duas coisas, dois pontos, comportamentos e informações. Quando a gente fala de comportamentos, são as operações que a gente vai usar, são os serviços que a gente vai usar. E quando a gente falar de informação, quer dizer que está relacionado a dado, tá bom? Então, reuso é o reaproveitamento de comportamento e dados. Como é que o reuso pode ser aplicado? O reuso pode ser aplicado por meio de dois pontos: herança e associação. No momento oportuno, vamos estudar em detalhes o que é herança e vamos estudar no momento oportuno em detalhes o que é associação, tá? Mas o reuso na orientação a objetos ele é aplicado de duas formas, através da herança e através da associação, tá bom? Então a gente define reuso de quê? Reuso é a forma de se fazer o compartilhamento de códigos de forma estrutural. Ou seja, você pega uma estrutura de código, você pega algo que tem uma estrutura e compartilha. O reuso me permite, por compartilhar códigos de forma estrutural, o quê? Criar relacionamento prático. Eu crio realmente um relacionamento entre duas coisas diferentes através do reuso. E o reuso também permite uma modelagem mais próxima do mundo real. Então, vou só finalizar o reuso com o quê? Permite uma modelagem mais próxima do mundo real. Quando virmos os conceitos de abstração, isso daqui vai ficar muito mais nítido na nossa cabeça, tá? Então, reuso é o quê? É uma forma de reaproveitar comportamentos e informações. Ele pode ser aplicado por meio de herança e associação. Ele é uma forma de se fazer o compartilhamento de código de forma estrutural e ele vai permitir uma modelagem mais próxima do mundo real. Ok, reuso é isso. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre coesão. Tá? E aqui é um conceito extremamente importante da orientação a objetos. E aqui a gente vai ter uma situação muito particular. Coesão e acoplamento são geralmente trabalhados em conjunto, tá? Então, qual é a ideia central da coesão? A ideia central da coesão é que
ou uma parte do código deve se preocupar apenas com uma única coisa. Ele precisa se preocupar com apenas uma única coisa. Ele tem que ter, por exemplo, a coesão diz que uma parte do código deve ter apenas uma única responsabilidade. O código, aquela parte do código, ele tem que ter uma única responsabilidade. Por que eu estou usando a palavra parte do código? Porque a gente ainda não viu os conceitos de herança, tá bom? De classe, de atributo, de método. Então fica aqui a parte do código. Então a coesão, para algo ser bem coeso, para algo ser bem concreto, para algo ser muito, muito, muito bem utilizado, ele precisa ter o quê? Apenas uma única responsabilidade. O meu código tem que se preocupar com apenas uma única coisa. Isso nos diz que a coesão tem como ideia principal o quê? Ideia principal da coesão é não misturar responsabilidades. Essa que é a ideia central por trás da coesão. Quando eu não misturo responsabilidades, eu evito que uma parte do código fique sobrecarregada. Então, a coesão ela nos ajuda a evitar que uma parte do código fique ali sobrecarregada fazendo coisas que não são importantes, que não lhe dizem respeito. A coesão ela pode ser aplicada por meio de 2 pontos: classes e associação. A gente vai ver também o conceito de classe, tá, em momento oportuno, mas saiba que a coesão na orientação a objetos é aplicada por meio de classes. Tá? Nas classes a gente vai ter métodos e atributos, e os métodos e atributos vão reforçar a coesão sendo muito bem feita, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre acoplamento, tá? O que é acoplamento? Se a gente for buscar no dicionário, a gente vai achar o quê? Conexão entre dois ou mais corpos. Em programação, aqui, vou até botar entre aspas, isso aqui é o dicionário. Em computação, o acoplamento vai ser o nível de interdependência entre os códigos de uma aplicação. O que isso significa? Significa que, com o acoplamento, um pedaço do código vai precisar depender do outro pedaço do código para funcionar. Tá? E essa dependência não é uma coisa muito boa. Essa dependência não é uma coisa muito legal. Tá? A gente pode resumir o acoplamento como o quê? A quantificação ou a forma de medir, tá? O relacionamento entre unidades de códigos. Isso é acoplamento. É a forma de medir o relacionamento entre unidades de código, tá? O acoplamento, ele pode ser utilizado para quê? Ele é utilizado para 2 pontos. Vem para cá e faz o quê? Ele é utilizado para o quê? Organizar código. E ele também é utilizado para dividir responsabilidades com outras unidades de código, tá? E o que acontece? Como eu aplico a coesão? A coesão pode ser aplicada da forma como foi, a coesão não, acoplamento, desculpa. Ela pode ser aplicada por meio de 2 pontos: herança e associação. A herança não, classes e associação, assim como a coesão, tá? Então,
Aqui eu preciso trazer algo muito legal para você, que é um resumão sobre coesão e acoplamento, tá? Coesão. A coesão, ela vai dizer que, como a gente viu acima, deixa eu só subir. A coesão nos diz que uma parte do código deve ter apenas uma única responsabilidade. Uma única responsabilidade. Ela é utilizada para quê? Para evitar que outras partes que aquela parte do código faça outras coisas que não estão de acordo com o que ela faz. Então, na coesão, a gente precisa ter a ideia de que a parte do código fará apenas o que é sua responsabilidade. Mano, muita responsabilidade para ficar bem firme. Então, aqui a gente entende o seguinte: a coesão precisa ser o mais alto possível. Quanto mais alta a coesão, mais única é a responsabilidade daquela parte do código. Então, a coesão precisa ser o mais alto possível para que cada parte do código faça uma única coisa. Quando a gente fala de acoplamento, a gente tem a ideia de que o acoplamento nos diz a capacidade que uma parte do código tem de depender da outra. Então, o acoplamento nos diz o quê? Essa parte do código pode depender muito ou pouco da outra. Quanto maior a dependência, maior a dependência, maior o acoplamento. Quanto maior o acoplamento, maior a chance de trazer erros. Quanto maior o acoplamento, maior chance de erros. Então, o acoplamento precisa ser o mais baixo possível, ou seja, uma parte do código deve depender minimamente de outra parte do código, tá? É disso daqui que a gente cria a célebre frase vou até escrever em caixa alta, em orientação a objetos, a coesão deve ser alta e o acoplamento deve ser baixo. Tatue isso na sua testa, no seu braço, na sua mão, onde você quiser. Mas em orientação a objetos, sempre a coesão deve ser alta e o acoplamento deve ser baixo. Você vai ver o tempo todo alta coesão e baixo acoplamento. Vou escrever de novo, alta coesão e baixo acoplamento. Isso significa que em alta coesão o código ele é muito único, ele vai fazer uma única coisa, se preocupar com uma única coisa. E o baixo acoplamento vai dizer que ele depende bem pouco de uma outra classe para existir. Então essa é a essência da orientação a objeto quando nós falamos de coesão e acoplamento. Por fim, vamos fechar isso daqui com o quê? Gap semântico. O que é gap semântico? Gap semântico é a diferença, não preciso escrever isso aqui, caixa alta, é a diferença entre as representações dos paradigmas de programação. Ou seja, cada linguagem de programação tem a sua responsabilidade, tem a sua forma de trabalhar. Então, o gap semântico vai ser as diferentes formas.
Ah, como é que o C trabalha? Como é que o Java trabalha? Como é que o C Sharp trabalha? Como é que o C++ trabalha? Como é que Python trabalha? Então, o gap semântico ele vai trazer a diferença entre as representações de programação. Ok, beleza. Por hoje a gente vai ver apenas isso. Eu acredito que deu para ter uma boa ideia do que é, fazendo um resumão. Reuso, reaproveitamento do comportamento das informações. Quando eu falo comportamento, eu falo de ação. Quando eu falo de informação, eu falo de dado. O reuso pode ser aplicado por meio de herança e associação e permite fazer o compartilhamento do código de forma estrutural. O reuso permite uma modelagem mais próxima do mundo real. A coesão diz o seguinte: uma parte do código deve se preocupar com apenas uma única coisa e ele pode ser aplicado por meio de classes e associação. A coesão tem como ideia central não misturar responsabilidades. O acoplamento é o nível de interdependência entre os códigos, tá bom? É a quantificação ou a forma de medir o relacionamento das unidades. O acoplamento ele vai ser utilizado para organizar código, para dividir responsabilidade com outras unidades de código. Ele pode ser aplicado também por meio de classe e associação. Aí a gente fez o resumão, tá? A coesão é a parte do código que deve ter uma única responsabilidade e ela precisa ser mais alta possível. Já o acoplamento nos diz que uma parte do código é dependente da outra. Então, o acoplamento precisa ser o mais baixo possível. Então, alta coesão, baixo acoplamento, alta coesão, baixo acoplamento. E por fim, o gap semântico, que é as diferentes formas de trabalhar com as representações de programação. Beleza, galera? Por hoje é isso. Deixa aqui embaixo o seu like, faça algum comentário, me dê uma dica de abertura, me dê uma dica de vinheta. Nós vamos voltar em breve com mais alguns tópicos da orientação a objetos. A gente vai entrar profundamente em muitas coisas. Em breve, a gente vai ter também prática, tá bom? Aí nós vamos dividir as aulas em duas partes. Prática criando aplicações e prática resolvendo questões de concursos públicos. Então, forte abraço, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha com a família, com o tio, com o pai, com a mãe, com todo mundo, faça todo mundo aprender orientação a objeto. Forte abraço e